noite eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Vamos abrir as nossas Bíblias nesta noite. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 45. Abra lá a sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 15 e versículo 45. Evangelho de Marcos, capítulo 15 e versículo 45. Não é. Marcos. Deixa eu achar aqui, acho que eu errei o endereço. Deixa eu ver se é. Cadê? Marcos 15. 15. Deixa eu ver. É 15 e 12. É isso mesmo. Alguém errou ali e aqui. É 15 e 12, alguém fui eu. É Marcos 15 e 12, isso mesmo, irmão. É isso mesmo. Marcos capítulo 15 e versículo 12. Exatamente isso. Mas nós podemos até começar a partir do versículo 1. Vamos começar no versículo 1, Marcos 15, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: logo de manhã tiveram conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e maniatando a Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: é como dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo, dizendo: não respondes nada? Vê quantas acusações te fazem. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se admirava. Ora, por ocasião da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, preso com outros sediciosos, os quais num motim haviam cometido um homicídio. E a multidão subiu e começou a pedir o que lhe costumava fazer. Ao que Pilatos lhes respondeu: quereis que vos solte o rei dos judeus? Pois ele sabia que, por inveja, os principais sacerdotes o haviam entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão a pedir que lhe soltasse antes Barrabás. E Pilatos, tornando a falar, perguntou-lhes: que farei então daquele a quem chamais rei dos judeus? Novamente clamaram eles: crucifica-o, crucifica-o. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, aqui está a tua palavra, palavra revelada, palavra do Senhor, palavra poderosa. E eu peço agora em nome de Jesus, Pai, que o Senhor ministre essa palavra ao meu coração, ao coração de cada um de nós aqui nesta noite. Senhor, fale conosco. Deus, que essa palavra incomode, que essa palavra traga ministração, que essa palavra nos confronte com a tua verdade, que essa palavra possa provocar mudança na nossa vida. É a minha oração, em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém. E amém, e amém. Louvado seja o Senhor. Queridos, o texto é bem eloquente. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele foi levado até o governador romano Pilatos, e quando Pilatos precisou decidir acerca do destino de Jesus, e diante da pressão para que soltasse Barrabás, o homem que havia sido preso por agitação, por terrorismo e homicídio, então Pilatos fez uma pergunta. E esta pergunta que Pilatos fez, ela tem ecoado ao longo dos séculos. E todo ser humano, em todos os lugares, em todas as épocas, precisa responder a esta mesma pergunta: que farei então daquele a quem chamais rei
dos judeus? Queridos, a pergunta de Pilatos é a pergunta mais séria, é a pergunta mais importante, é a pergunta mais extraordinária que existe, porque ela decide o nosso futuro, ela decide o nosso destino eterno. Se seremos salvos da perdição ou se seremos condenados à perdição eterna. Cada um de nós precisa responder a esta mesma pergunta: o que fazer com Jesus Cristo de Nazaré? O que fazer com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo de Nazaré? Todos nós aqui, todos vocês que me ouvem na internet, todas as pessoas deste mundo, todos os bilhões de pessoas que habitam esse planeta, terão que responder a esta pergunta que Pilatos fez aos judeus: que farei de Jesus? Que farei de Jesus? É a pergunta que todos precisamos responder. As respostas dadas a essa pergunta no tempo de Jesus têm sido as mesmas que as pessoas, de um modo geral, têm dado ao longo da história, e muitos continuam dando em nossos dias. É sobre estas respostas que desejo confrontá-los nesta oportunidade, e a mensagem tem como tema uma pergunta que todos precisamos responder. Nesta noite, eu quero convidar você a estar diante de uma pergunta e saber qual é a resposta que você tem dado a esta pergunta. Quando olhamos o texto, quando olhamos a história, quando olhamos as pessoas ao nosso redor, nós vemos que várias respostas têm sido dadas a essa pergunta. E eu gostaria que você agora olhasse e pensasse acerca disso. Respostas que têm sido dadas e podemos dar ou estar dando a essa pergunta: que farei de Jesus? Uma resposta que tem sido dada a esta pergunta é esta: você pode responder a essa pergunta fazendo o que Pilatos fez. E o que Pilatos fez? Ele lavou as mãos. E há muitas pessoas que, diante dessa pergunta, o que é que elas fazem? Elas lavam as mãos. E sabe, querido, lavar as mãos significa, conforme o texto, olha o que diz lá: então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, e açoitado Jesus o entregou para ser crucificado. Pilatos lavou as mãos. Lavar as mãos, queridos, são aquelas pessoas que não desejam se envolver com o Senhor Jesus. Pilatos lavou as mãos, na verdade, ele não queria se envolver com Jesus. Ele não desejava se comprometer com o Senhor Jesus Cristo. E é toda aquela pessoa que não deseja se envolver com Jesus, que não deseja se comprometer com a pessoa de Jesus, ela está lavando as mãos, como Pilatos fez. Quem sabe você aqui nessa noite está lavando as mãos. Quem sabe até você já é do Senhor, mas você está lavando as mãos porque você não quer se envolver com o Senhor Jesus. Você é crente, você vem na igreja, mas você não quer se envolver com a obra. Você não quer se envolver, você não quer se comprometer com o Senhor Jesus. Esse era o problema de Pilatos. Se eu se envolvesse com Jesus, se eu se comprometesse com Jesus, talvez isso abalasse a sua situação. A sua situação política, que estava acima de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Quantas pessoas fazem isso nos dias de hoje? Quantas pessoas ouvem a mensagem do Evangelho? Quantas pessoas estão convictas como Pilatos estava? Ele sabia que Jesus não era culpado. Ele sabia que os judeus haviam entregado Jesus por inveja. Ele sabia disso. Mas ele não teve coragem
se envolver com Jesus, se comprometer com Jesus, porque isso podia afetar a sua posição, podia afetar o seu prestígio. E ele continuou, e ele lavou as mãos. Lava as mãos aquele crente que no trabalho não dá testemunho, ele passa desapercebido, ele é invisível, porque se o pessoal souber que eu sou de Jesus, isso pode me trazer alguma dificuldade, algum problema. Lava as mãos aquele irmão em Cristo que não se envolve com a pessoa de Jesus, não se envolve com a pessoa do Senhor, não se envolve com a obra do Senhor, ele não quer se envolver, ele não quer se comprometer. Não, pastor, eu vou na igreja, mas eu não quero compromisso. Você está lavando as mãos, você está fazendo exatamente aquilo que Pilatos fez. E nessa noite o Senhor está dando uma chance a você de mudar a sua atitude, de mudar a sua postura. Nessa noite, em nome de Jesus, pare de lavar as mãos e assuma um compromisso com Jesus. Você que já é cristão, crente, batize, toma decisão, vai para a classe, fala com o pastor Roberto: pastor, eu quero me batizar, eu quero assumir um compromisso com Jesus. Nossas igrejas estão cheias de gente convertida ao Senhor Jesus, fez a decisão, mas não se batiza de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque não quer se envolver, não quer se comprometer com o Senhor. Está lavando as mãos. Nessa noite, para de continuar lavando as mãos. Se comprometa com o Senhor, se batize, assuma o compromisso com Deus. Diga: Senhor, eu vou parar dessa vida, eu não quero mais essa vida de cristianismo, de ser um cristão de boca para fora. Eu quero assumir um compromisso com o Senhor Jesus. Pare nessa noite. Que farei de Jesus? O que é que você está fazendo com Jesus? Não é com a igreja, não. Não é com a igreja, não, é com Jesus. O que é que você está fazendo de Jesus na sua vida? Se comprometa com Ele nessa noite. Não tenha medo, não tenha receio. Assuma a sua fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. E você que ainda não se converteu, ainda não tomou uma decisão, porque você não quer se envolver, você não quer se comprometer, você tem medo de alguma coisa, peça ao Senhor nessa noite: Deus, me ajude a tomar uma decisão. Deus, eu não quero ficar em cima do muro com Pilatos. Na verdade, lavar as mãos é uma decisão que Pilatos tomou. Não há neutralidade em relação a Jesus. Pilatos não foi neutro, Pilatos negou. Pilatos não quis se envolver, ele não quis se comprometer com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, se você está aqui nessa noite, você que me ouve lá na internet, se comprometa, assuma o compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Toma a decisão de se batizar, toma a decisão de se envolver para valer com a obra do Senhor. Assuma quem você é na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança. Assuma a bandeira do Evangelho. Seja um crente no Senhor Jesus Cristo. Uma outra atitude que as pessoas têm tomado ao longo da história, e nós vemos aí no texto, uma outra resposta que tem sido dada e que nós podemos dar à pergunta: que farei de Jesus? É interessante, nós podemos escarnecer de Jesus como soldados. Os soldados escarneceram do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz lá o texto sagrado: e os soldados o levaram dentro, a sala que é da audiência, e convocaram toda a corte, ou seja, todo o destacamento que estava ali, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos. Eu fico pensando, esses camaradas teceram, eles fizeram uma coroa de espinhos, eles devem ter se espetado, porque você, para fazer uma coroa de espinho, pegar espinho, torcer o espinho e fazer uma coroa redonda, eles devem ter se espetado, o negócio deve ter sido sério. Eu fico imaginando esses homens sedentos de sangue, esses homens terríveis, esses brutos, tecendo essa coroa de espinhos e cravaram. Você imagina um soldado daqueles romano, colocando a coroa de espinhos na cabeça de Jesus como? Com toda a delicadeza: Jesus, dá licença, está doendo Jesus, nada. E eles chegaram e cravaram na cabeça do Senhor Jesus Cristo. Cravar. Você já teve algum negocinho na cabeça? Você já bateu com a cabeça em algum lugar? Você já teve um grau na cabeça? Você já sangrou na cabeça, meu irmão? Você imagina o que é a dor que isso foi? Colocar essa coroa de espinhos na cabeça. Começaram a saudá-lo dizendo, saudá-lo coisa nenhuma, começaram a debochar de Jesus dizendo: salve, rei dos judeus, salve,
feriram-no na cabeça com uma cana, cuspiram nele. Cuspiram nele. Querido, olha para mim. Você que é o mais santo aqui nessa noite, eu não sei quem é, mas você que é o mais santo, se alguém chegar e cuspir na sua cara, o que é que você faz? Você diz, cuspe de novo, cuspe de novo. É isso que a gente faz. Irmãos, que coisa terrível. Que coisa terrível. Eles cuspiram no rosto, eles se ajoelharam, eles debocharam. É uma atitude aquelas. Que farei de Jesus? Muitos têm feito de Jesus o que os soldados fizeram, escarneceram do Senhor Jesus. São aqueles que têm prazer em agredir a pessoa do Senhor Jesus. Aqueles que escrevem livros agredindo a pessoa de Jesus, dizendo que Jesus não existiu, dizendo que Jesus não é Jesus. Essas pessoas estão escarnecendo do Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas estão respondendo a essa pergunta: que farei de Jesus? Eles agridem a pessoa do Senhor Jesus. São aqueles que têm prazer em agredir, em debochar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É uma atitude em relação ao próprio Cristo. Aqueles que debocham da igreja, eles estão escarnecendo do Senhor Jesus Cristo. Que farei de Jesus? Muitos estão fazendo isso. Muitos estão agredindo a pessoa de Jesus, agredindo o Evangelho, perseguindo a Cristo, perseguindo o Evangelho, perseguindo a igreja. Essa tem sido uma resposta de muitas pessoas. Ah, Jesus que nada, isso é invenção. Quem garante que Jesus existiu? Quem garante que Jesus existiu? Essa história de Jesus, eu não acredito nisso. É a atitude dos soldados. Você está escarnecendo Jesus. Quem sabe você tem escarnecido de Jesus. Quem sabe você tem agido dessa forma em relação à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Tantos têm respondido desta forma a essa pergunta: que farei de Jesus? Respostas têm sido dadas e podemos dar a pergunta: que farei de Jesus? A questão nessa noite é essa. Você tem que responder essa pergunta. Mesmo quem não crê em Jesus tem que responder essa pergunta: que farei de Jesus? Esta é a pergunta que decide a vida de um ser humano. Esta é a pergunta. É a mãe de todas as perguntas. Todo homem, toda mulher, todo ser que pisou este planeta, no passado, no presente e no futuro, ele se deparará com essa questão: que farei de Jesus? Alguns têm feito como Pilatos, alguns têm agido como os soldados, mas outros têm blasfemado de Jesus como povo. E muitos estão blasfemando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente lê lá os versículos 29 a 32, diz assim: e os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças. Sabe por que é que eu uso essa versão? Porque eu acho o português lindo e que eu aprendo português na Bíblia. Eu aprendo português escorreito, português da Bíblia, não é? Meneando a cabeça. O que é menear a cabeça? Balançar a cabeça. Mas não fica muito mais bonito e mais culto você dizer menear a cabeça? Só que a pessoa não vai saber o que você está dizendo, né? Você olha para a pessoa e diz: querida, você está meneando a cabeça tão bonita. E ela diz: está me agredindo, é? Diz: não, eu aprendi lá na igreja. Meneando é balançando a cabeça. Eles balançavam as cabeças, como quem diz: ah, que coisa, né? E eles diziam, olha o que o povo dizia: tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desta cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pôde salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Essa é uma resposta que muitos têm dado a Jesus. Eles têm blasfemado, eles têm injuriado a pessoa do Senhor Jesus. São aqueles que acusam Jesus de ser um falso Messias, um falso Salvador. Aqueles que acusam Jesus de ser um falso Senhor. Aqueles que não creem que Jesus é o Cristo. Aqueles que não creem que Jesus é o Filho de Deus, que desceu do céu a essa terra. Aqueles que não creem que Jesus é Deus encarnado, é Deus vindo estar entre nós. E esses blasfemam
blasfemam do nome do Senhor Jesus. Queridos, não há neutralidade em relação à pessoa de Jesus. Ou você crê ou você não crê, ou você entende o Evangelho ou você rejeita o Evangelho. Não há neutralidade. E muitos estão agindo com Jesus, respondendo essa pergunta como a multidão que blasfemava, que injuriava, que o acusava de ser falso. Isso é falso, isso é mentira. Jesus é uma mentira. Jesus é uma fraude. Muitos respondem dessa forma. Quem sabe você está aqui nessa noite? Quem sabe vocês na faculdade de vocês trabalham de vocês, diante especialmente daqueles epígonos do saber, aquelas pessoas muito cultas, ou aparentemente cultas, aquelas pessoas que sabem muito, devoradores de livros, eles chegam e eles dizem: Jesus, que Jesus coisa nenhuma, você ainda acredita nisso? Quando isso acontecer com você, então você lembra dessa mensagem e você lembra que essa é uma resposta que muitos dão à pergunta, a pergunta de Pilatos, que continua ecoando: que farei de Jesus? Muitos fazem de Jesus isso, muitos blasfemam, muitos injuriam, muitos não creem, muitos dizem: não, Jesus não existiu, não, Jesus é uma fraude, Jesus é uma invenção dos discípulos, Jesus é uma invenção dos religiosos. É uma resposta. É uma resposta. Será que esta tem sido a resposta que você tem dado? Será que na prática é isso que você tem respondido a essa pergunta que Pilatos fez e que todos nós precisamos responder? Qual é a sua resposta à pergunta: que farei de Jesus? O que é que você está fazendo de Jesus na sua vida? Qual é a resposta, a sua resposta? O povo passava, olhava. Olha a acusação interessante. Olha a acusação interessante. Zombavam e diziam: salvou os outros e não pôde salvar-se a si mesmo. Queridos, esse é o maior elogio que Jesus recebeu na sua vida. Jesus viveu tão intensamente em favor dos outros que Jesus se esqueceu de si mesmo. Eles não sabiam disto, mas eles estavam fazendo o maior elogio à pessoa bendita do Senhor Jesus. Mas na verdade eles estavam blasfemando Jesus. Quantas pessoas encontramos assim? Quantas pessoas você está evangelizando? Quantos amigos, quantos colegas, quantos familiares seus, que quando você levanta e diz alguma coisa, logo a pessoa fala com aquele ar de quem sabe tudo e domina a conversa e diz: esse Jesus não existiu coisa nenhuma. Você diz: olha, isso é uma resposta, só que é uma resposta errada. É uma resposta com consequências eternas. A questão, a seriedade dessa pergunta é que a resposta dela determina o futuro eterno da sua vida. Ela decide o presente e o futuro da sua vida. É a resposta a esta pergunta. Então, quem sabe nessa noite você também tem imaginado e pensado: será que Jesus não é uma fraude? Será que Jesus não é alguém falso? Será que Jesus existiu mesmo? Será que isso não é conversa do religioso? Querido, leia a palavra de Deus e veja que Jesus de Nazaré, Ele é o Filho de Deus. Ele desceu a esse mundo, Ele veio nos salvar. E nessa noite, pare de blasfemar e receba e creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Muita resposta. Outra resposta tem sido dada à pergunta: que farei de Jesus? Há uma outra resposta interessante, é a resposta dos líderes. Nós podemos crucificar Jesus como os líderes religiosos judeus. Os líderes religiosos judeus. Olha o que diz lá a palavra do Senhor: mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto Barrabás. Aqui eu aprendo uma verdade: a voz do povo não é voz de Deus, não. A voz do povo é voz do diabo, viu, gente? A voz do povo não é a voz de Deus. Essa história que você ouve por aí, não, a voz do povo é a voz de Deus, é mentira. A voz do povo é a voz do diabo. E outra coisa que a gente precisa aprender: todo poder emana do povo, é mentira. Todo poder emana de Deus, e em seu nome deve ser exercido.
A gente precisa crer naquilo que a Bíblia diz. Aprendemos hoje de manhã. O que é certo? Aquilo que a Bíblia diz que é certo. O que é errado? Aquilo que a Bíblia diz que é errado. Ponto final. Mas eu não acho nada. Mas pastor, a Bíblia, o que a Bíblia diz que é certo, é certo. O que a Bíblia diz que está errado, é errado. Então existe certo e errado. Não o que eu penso, não o que a minha cultura pensa, mas o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que está certo, está certo. Se a Bíblia diz que está errado, está errado. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas não tem mais. Não tem terceira via. Não tem escapatória. É sim, sim e não. Não tem outra. Queridos, a palavra de Deus é clara. A palavra do Senhor é clara. Então veja o que diz a palavra do Senhor. Para que os principais incitaram a multidão para que fosse solto antes de Barrabás. Quem era Barrabás? Barrabás era um terrorista. Barrabás era um criminoso. Ele havia matado um homem. Tinha Jesus e tinha Barrabás. Foi colocado por Pilatos. Escolha qual dos dois. O povo escolheu quem? E o povo continua escolhendo quem? Essa é a grande questão que nós não conseguimos entender. Quando você encontra Jesus, quando você tem um encontro com Jesus, você fica se perguntando: Deus, como é que alguém pode preferir Barrabás a Jesus Cristo? Mas toda a pessoa sem Jesus, a pessoa não aceita Jesus. Sabe por quê? Porque ela prefere, ela está escolhendo quem? Barrabás. A gente não gosta da verdade. A gente foge da verdade. A gente se rebela contra a verdade. Mas você só tem dois caminhos, querido. Ou você escolhe Jesus, ou você escolhe Barrabás. Qual é a escolha? Qual é a decisão que você está tomando? E Pilatos respondendo, lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucificam! Mas Pilatos disse: mas que mal ele fez? E eles cada vez clamavam mais: crucificam! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, aqui entra o político. Esse é o problema do político. Eu espero que vocês assumam a política, mas não façam como Pilatos fez. O problema do político é que ele quer agradar a multidão. Um político cristão só pode ser político cristão se ele estiver determinado a agradar ao seu Senhor Jesus. Senão, meu irmão, vou orar para que você nunca seja eleito na vida. Então não fala comigo, que eu vou orar para que Deus não permita que você seja eleito. O problema do político é que ele quer agradar ao povo, ao invés de agradar ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o problema. Esse é o problema de Pilatos. Pilatos sabia que Jesus não merecia ser crucificado. Pilatos sabia disso, mas como bom político, o que é que ele fez? Querendo satisfazer a multidão, querendo agradar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para ser crucificado. Essa é uma resposta que muitos estão dando à pergunta: que farei de Jesus? Estão crucificando o Senhor Jesus. Crucificam Jesus aqueles que são completamente cegos pela religiosidade. A pessoa que se deixa cegar pela religiosidade, ela crucifica Jesus. Aqueles que são completamente cegos pela incredulidade, eles estão crucificando a pessoa bendita do Senhor Jesus. Há pessoas que, por causa da sua religião, elas não se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Há pessoas que, por causa da sua incredulidade, elas não conseguem entregar a vida a Jesus. São aqueles que estão e continuam crucificando a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o trágico de tudo isso é aqueles homens, aqueles principais sacerdotes, o sumo sacerdote era o representante de Deus na terra, no Velho Testamento. Quem era o sumo sacerdote? Era o representante de Deus. Ele era o príncipe de Deus. Era o príncipe de Israel. Era o principal. Era aquele sumo sacerdote que cuidava lá do templo. Foi esse homem, juntamente com os demais sacerdotes da tribo de Levi, filhos de Arão, separados por Deus, lá em mãos de Moisés, foram esses homens que responderam:
crucificam, crucificam. Quem tem crucificado Jesus são pessoas religiosas. Os ateus blasfemam, injuriam, mas os religiosos crucificam. Eles não trocam sua religião por Jesus de jeito nenhum. Eles ficam com a sua religião, mas eles não trocam. Eles ficam com Barrabás, eles condenam Jesus. Eu fico com Barrabás. A religiosidade é uma praga. A incredulidade. Eram homens religiosos, mas eram homens incrédulos. A religião tem esse poder, gente, de trazer incredulidade, cegueira espiritual. Eram homens religiosos, mas eram cegos espirituais. Não podiam ver em Jesus o Filho de Deus e disseram: crucificam, crucificam. Por isso, não se ufane de ser religioso. Não fique aí se achando, porque você é religioso, porque você frequenta uma determinada igreja, até mesmo porque você é evangélico. Você precisa se converter ao Senhor Jesus Cristo. Você precisa se converter ao Senhor Jesus Cristo. A religião tem cegado as pessoas. Esses homens eram homens religiosos. Esses homens, eles na verdade eram portadores de uma religiosidade milenar. Esses homens vinham lá de Moisés, do início da nação de Israel. Mas esses homens crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Todo religioso crucifica Jesus. Aquela pessoa que chega para você: ah, mas eu sou religioso, ah, mas eu vou na minha, ah, mas eu faço isso, ah, não, mas eu observo esses dias, ah, mas eu observo. Mas não crê em Jesus. E se a pessoa é religiosa e não crê em Jesus, ela é incrédula. E ela está dizendo o quê? Crucificam, crucificam. Sabe o que significa? Se essa pessoa estivesse lá há 2000 anos e tanto atrás, com aqueles outros homens, ele seria mais um na multidão, estendendo a mão e dizendo: crucificam, crucificam. Se você tem vivido respondendo a essa pergunta, dizendo a Jesus para ser crucificado, você precisa mudar nessa noite. O Senhor te deu essa chance e você não pode perdê-la de jeito nenhum. Mas há uma última resposta que pode ser dada a essa pergunta que farei do Senhor Jesus. Nós podemos crer e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, como aquele ladrão na cruz fez. Aquele homem que estava pregado lá na cruz com Jesus, um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é outra resposta. E esta resposta, queridos, é daqueles que creem em Jesus como Filho de Deus. Esta é a resposta daqueles que aceitam Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. O trágico, o paradoxo desta mensagem, queridos irmãos, é que Pilatos, o povo, os soldados, os líderes religiosos, nenhum deles foi um homem que estava ao lado de Jesus, um malfeitor, que estava naquela cruz crucificado. Foi esse homem que olha para o centro. Ele estava num dos lados, não sei se direito ou esquerdo, mas é esse homem que olha para o centro, é esse homem que olha para Jesus, é esse homem que fala com o Senhor: Senhor, lembra-te de mim. É esse homem ali que no derradeiro minuto da sua vida, é esse homem que reconhece em Jesus o Filho de Deus. O Filho de Deus. O povo não reconheceu, os líderes religiosos não reconheceram. O Senhor Jesus disse: veio para os seus e os seus não receberam.
O Senhor está ali sendo rejeitado, e aquele homem na cruz, aquele homem agora que se vira para Jesus com todo o esforço e com tanta dor, ali pregado, e ele diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Esse homem crê em Jesus como Filho de Deus, esse homem aceita Jesus, e a resposta do Senhor é: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Oh glória, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Essa é a resposta que o Senhor espera, que seja dada a essa pergunta: que farei? Que farei de Jesus? Essa é a resposta, queridos. E a questão nessa noite é esta: qual é a resposta que nós temos dado a esta pergunta? Resposta, qual é a resposta que você tem dado a essa pergunta? Eu gostaria que você considerasse isso nessa noite. Qual é a resposta? Qual é a resposta que você tem dado a essa pergunta? Você tem lavado as mãos com Pilatos? Será que você tem lavado as mãos com Pilatos? Você que já é crente, você tem lavado as mãos com Pilatos? Você não quer se envolver, você não quer se comprometer com o Senhor Jesus? Você é crente, mas quer viver a vida do seu jeito, da forma que você acha, você não está nem aí. Será que essa é a resposta? Será que você tem escarnecido de Jesus como soldados? E se você é cristão, a sua vida de pecado, essa vida que você está levando, você está escarnecendo do Senhor Jesus. A questão não é o pastor, a questão não são os oficiais da igreja, a questão não é o medo da igreja, a questão é que você, querido, você está escarnecendo Jesus. Você está escarnecendo Jesus onde você está. Você está escarnecendo Jesus na sua família, entre os seus amigos, entre os seus colegas, entre os seus colegas de trabalho. Você está escarnecendo. Será que a resposta tem sido essa? Você tem escarnecido do Senhor Jesus? Será que você está escarnecendo do Senhor? Será que a resposta que você tem dado é a resposta que o povo deu? Será que você tem blasfemado como o povo em geral fez? Será que você, a resposta tem sido essa, blasfemado do Senhor Jesus Cristo? Será que esta tem sido a resposta? Duvidado dele? Duvidado da pessoa bendita do Senhor Jesus? Será que a sua resposta tem sido crucificar o Senhor como os líderes religiosos o crucificaram? Será que essa tem sido a sua resposta ao Senhor Jesus Cristo? Colocando Jesus para fora da sua vida? Se você é do Senhor, será que você não está crucificando Jesus na sua vida? Será que você não está vivendo uma vida em desobediência ao Senhor, crucificando o Senhor na sua vida, como esses homens desobedeceram? Será que você também não está crucificando de novo o Senhor Jesus Cristo? O crente em Jesus pode crucificar o seu Senhor se volta à vida de pecado. Se você está aqui nessa noite vivendo no pecado, e o Espírito Santo já revelou, e você continua, você está crucificando o Senhor. Por isso é sério o pecado. A questão não é o que a gente imagina, não. Pecado, queridos, não é uma questão de agradar ou desagradar ao pastor, ou à igreja, ou a quem quer que seja. O problema é que você está crucificando de novo o Senhor Jesus Cristo. Isso tem um preço. Então abandone nessa noite. Ou será que você, nesta noite, gostaria de responder essa pergunta, crendo, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ou você gostaria nesta noite de voltar para o Senhor? Ou você gostaria nessa noite de se quebrantar diante do Senhor? O Espírito Santo foi falando ao seu coração, e você nessa noite gostaria de se consagrar ao Senhor, se comprometer com o Senhor. Chega de ser um crente incógnito. Chega de ser um José de Arimateia e um Nicodemos, discípulos ocultos do Senhor Jesus. O Senhor nessa noite chama para a luz. Assuma quem você é. Quantos de vocês nessa noite, tocados pela palavra, não por mim, mas tocados pela palavra, querem dizer: Jesus, eu tenho sido José da Arimateia, Jesus, eu tenho sido Nicodemos, eu tenho seguido ao Senhor em oculto, eu tenho sido um discípulo disfarçado, ninguém sabe, mas Senhor, nessa noite, eu quero assumir a minha fé, eu quero assumir que eu sou do Senhor, eu quero me comprometer com o Senhor. Senhor, nessa noite eu quero assumir, eu quero abandonar todo o mundanismo na minha vida.
Você, meu irmão, que é um mundano, sua vida é uma vida de mundanismo, você vive no mundo, você está aqui hoje, mas você é um mundano, para com isso, volta para o Senhor Jesus, entenda o que você está fazendo com Jesus. Você não está fazendo isso comigo, não, você não está fazendo isso com a igreja, não, você está fazendo isso com Jesus. Entenda isso nessa noite, muda essa vida, assuma nessa noite: Senhor, esse é o tempo, esse é o momento. Nessa noite, responda a essa pergunta, crente e aceitando Jesus, e que Deus abençoe a sua decisão. Há dois convites aqui nessa noite. Um é para você que ainda não entregou a vida a Jesus, para você crer nele, recebê-lo e aceitá-lo como Senhor e Salvador. E a outra é para você que já é do Senhor, para você que está distanciado dele, você que tem blasfemado o Senhor na sua vida, você que tem crucificado o Senhor na sua vida, que você assuma nessa noite. Você tem lavado as mãos para a obra do Senhor, lavado as mãos para o Senhor, achando que dessa forma está tudo bem. Não está tudo bem. Não há neutralidade em relação a Jesus. Ou você assume que está com Ele, ou não. Quem não está comigo está contra mim. Ou você está com Jesus, ou você está contra. Não há neutralidade. Não existe amigo do Evangelho. Existe convertido a Cristo. Não existe o amigo do Evangelho, o amigo da igreja. Ah, pastor, aquela pessoa é tão boazinha, só falta entregar a vida a Jesus. Falta tudo. Falta tudo. Falta tudo na vida dessa pessoa. Não tem essa boazinha pessoa. Enquanto a pessoa não se converte, enquanto a pessoa não se humilha diante do Senhor, enquanto a pessoa não reconhece dentro do seu ser que Jesus é Deus, que veio a esse mundo em carne, que morreu na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue como propiciação para remover toda a culpa, para remover todo o pecado, para remover tudo do Senhor e nos tornar limpos, lavados pelo sangue de Jesus. Enquanto isso não acontece dentro do nosso coração, não é uma questão de mudar de religião, mudar de camisa, não é uma questão de ser presbiteriano, batista, seja o que for, é uma questão de conversão genuína ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso não acontece, você está escolhendo para Hamas. Você está blasfemando do Senhor Jesus. Você está lavando as mãos. Você está injuriando Jesus. Você está crucificando Jesus. Você continua. Você seria um daqueles lá que estariam no meio da multidão dizendo: crucificam, crucificam. E meu querido irmão, será que você que se diz cristão não estaria lá também? Pelas suas atitudes, pela sua maneira de ser, maneira de viver? Pense nisso nessa